escolher o tema. Você não foi feito à toa, né? Aí tem esse rapaz aí, não tinha pensado nisso. Bom, então, esse é um dos temas que é bem discutido na filosofia, né? E várias religiões procuram dar respostas sobre isso. E a pergunta é, uma variante dela, e a principal é qual é o meu propósito nessa Terra, nesse planeta? Então, sempre quando se trata desse assunto, a gente responde de uma forma assim individualista, né? Quais são meus objetivos, meus alvos, o que eu quero da vida? Será que a vida é, do ponto de vista contábil, só pagar boletos? Será que é comprar coisas, né? Ter um casamento, uma casa, um carro, um apartamento, uma carreira? Será que a vida só se resume nisso? Né? Então, se você for procurar nos livros de autoajuda, né? Aí tem os dele, Carnegie da Vida, né? E uma série de outros livros. E cada dia surgem mais livros com receitas práticas, né? 5 passos da felicidade, 3 passos da alegria, 7 passos disso ou daquilo. Sempre os livros de autoajuda vão estar direcionando você para procurar uma satisfação individual, né? A você focar no seu eu, focar na sua necessidade pessoal, né? Aí esse exemplo já, inclusive, já usei até numa palestra na igreja, sobre o Michael Phelps, né? Então saiu uma notícia bem interessante. O Michael Phelps, ele é um dos maiores campeões de natação, né, do mundo. E ele foi preso uma vez porque ele passou uma noite igual aquele filme do Hangover, né? Então ele fez uma arruaça tão grande na cidade que ele estava que a polícia o prendeu e ele foi condenado a ficar mais de um ano sem poder nadar. E o camarada é tão bom que depois que ele voltou dessa suspensão, né, ele continuou ganhando prêmios. E aí, mesmo assim, ele descobriu que isso não era suficiente, né? A riqueza que ele tinha, a fama e tudo que ele tinha conquistado, né, não era suficiente para preencher a vida e a alma dele, né? E aí um dos amigos dele, que também era atleta, me emprestou esse livro para ele, Uma Vida com Propósitos. E ele reconhece que essa foi uma das ferramentas que ajudou ele a repensar a vida dele, né? E achar e descobrir que existe um poder maior, né? Ele achava que estava no topo do mundo e ele descobriu que quando ele estava no topo do mundo ele não tinha nada, né? Bom, então aqui cada um vai ler um versículo. Eu quero ver a Tezinha, né? Cadê a Tezinha? A Thay também. Todos acharam? Sim. 1 Pedro 4, de 7 a 12. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecado. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Desculpa. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Tezinha? Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas você esteja glorificando mediante Jesus Cristo. A quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. Deu até eco.
Eco aí. Vamos ver agora o versículo-chave. Vamos tentar ler junto, eu sei que é difícil, né? Pela internet. Sirvam uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4. Esse é o nosso texto base, né? E a multiforme, né? Essa multiforme graça de Deus me lembrou de um estudo do Rick Warren que ele fala sobre essa palavrinha forma, né? Ou forma, na verdade. Né? Forma. E aí, forma, ela é um acróstico que diz esses 5 pontos, né? Primeiro ponto, né, para a gente ter e identificar esses propósitos, né? Primeiro é a formação espiritual, né? Se você pensar em propósito, você não consegue pensar em propósito se você tiver apenas como critério de sua vida o materialismo, né? A segunda são as opções do coração, né? As opções as coisas que você curte, que você gosta, que você tem afinidade, as decisões, né, que surgem e que aparecem na sua vida, né? E como nós vimos na nossa reflexão da semana passada, né, a vertigem da vida, né? A vertigem ali do viver, do Soren Kierkegaard, né, que todo ser humano é colocado diante de decisões e diante dessas decisões vem essa sensação, e aí, eu vou, não vou, sigo essa carreira, tento essa empresa ou não, arrisco esse vestibular, faço essa prova, enfim, uma série de coisas. Caso ou não caso, né? E, saio desse lugar, continuo. O Soren Kierkegaard chama isso da vertigem do viver, né? Então, essas opções do coração, elas levam a isso. Aí, bem-vindo, Nando, que acabou de entrar. O terceiro, recursos pessoais, né? Até porque você não consegue realizar nada se você também não conseguir recursos para fazê-lo, né? E, como nós vimos, a gente precisa administrar bem para poder realizar as coisas na nossa vida. E existem os momentos iniciais da vida, geralmente eles são bem escassos, né? Algumas pessoas vivem bem com dívidas, outras conseguem administrar melhor, né? O Aristóteles fala que existem 2 tipos de pessoa. Uma pessoa que acha que vai viver para sempre, por isso ele está sempre economizando. E a outra pessoa que acha que vai morrer amanhã, por isso ele gasta tudo. Então, e elas se casam, né? É o quê? E elas se casam. Então, é importante a gente administrar bem os recursos pessoais, o modo de ser, né? A maneira, nosso caráter, nossos temperamentos, né? Também nos ajudam a alcançar essas coisas. E algo-chave que a gente vai estar sempre conquistando, né? São as experiências. Em cada tomada de decisão tem consequências, em cada passo que a gente dá tem experiências. Não decidir também já é uma decisão, você vai ter uma experiência, você vai gerar consequências se você protelar e não decidir também, né? Então, tudo isso afeta a vida, né? E nas áreas de experiência, a gente pode colocar aqui familiar, educacional, vocacional, ministerial e, principalmente, as experiências que mais nos ensinam, né, são as experiências de dor, né? Existe uma frase de um escritor cristão que ele fala que os olhos que poucas lágrimas verteram, pouco sorriso poderá irradiar, né? Então, só é capaz de consolar alguém que tem um dom de aconselhar alguém quem passou, quem sofreu bastante coisa, né? Então, as experiências são importantíssimas, né? Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, Paulo fala que há uma diversidade de dons, há uma diversidade de serviços, de habilidades, né?
O conhecimento científico mostra que o ser humano pode ter de 2 a 5 mil habilidades, dependendo de quem é. Então, assim, você escova o dente é uma habilidade, você frita um ovo é outra, você dirige um carro é outra, você lê é outra. Então, assim, ao longo da vida você vai desenvolvendo várias habilidades, vários dons, vários talentos. Eu tenho dificuldade em acreditar que existe talento nato, né? Mas, assim, eu acredito que tem pessoas que têm uma facilidade maior com certas áreas, né? Com certas coisas. Um para ensinar, outro para música, o outro para administrar. O que você falou? Outro para artes, outro para poesia, enfim. Cada um, para descobrir, você tem que experimentar, né? Tem que passar pela experiência para você saber se é aquilo ou não, que você tem habilidade ou não. Só fazendo uma complementação, que ontem eu escutei uma pessoa, né, que eu estou até fazendo um curso dessa pessoa, falou assim que muitas vezes nós adultos ficamos muito perdidos com as profissões que a gente exerce, né? Muitas vezes ficamos muito infelizes com as profissões atuais. Aí eu lembrei da Zazá na hora, né? Zazá, quando tu era criança, tu já pensava em ser professora? Sempre, tu falou, né? Sempre. Sempre, né? E aí, o que acontece? A gente, dessa questão das habilidades, né? Mas é muito engraçado, porque às vezes a gente brinca, quando nós brincávamos quando era criança, da profissão que a gente queria ser. Só que aí, conforme a idade vai passando, a gente vai perdendo esse desejo, né, por influência da família. Ah, não, tu tem que ser um advogado, não, tu tem que ser um médico, não, tu tem que ser um professor. E muitas vezes a gente abandona nossos sonhos e viramos adultos frustrados, né? Acabando sendo infeliz e muitas vezes não exercendo a nossa capacidade, a nossa potência total, né? Então, assim, eu acho que é uma das coisas muito legais que Deus proporciona pra gente, e a gente muitas vezes não fica atento, né, a essas coisas. Só complementando essa questão que eu achei que isso me marcou, porque eu lembro, acabou me lembrando da minha infância, que eu brincava que eu tinha um restaurante, eu ainda colocava música. Eu ainda tô ruminando isso desde ontem. Então, talvez eu tivesse que ser uma chefe de cozinha, né? Mas eu abandonei esse sonho, porque às vezes chefe de cozinha não ganha dinheiro, né? Só trabalha enquanto os outros se divertem. Eu pensava que ela ia falar a palavra eudaimonia, né? Que para o Aristóteles você atingir o seu potencial máximo, né? Ah, não, aí já é muito difícil, né? A potência de agir, a sua capacidade porque para a filosofia grega, né? Eles entendem que para você alcançou o seu propósito, a felicidade, se você achou o máximo de potencial da sua vida, né? Então aqui nos recomenda 1 Pedro para nós sermos bons administradores, né? Nos dons, nas habilidades, nos talentos que você tem, né? E quem é a melhor pessoa para descobrir isso, senão você mesmo, né? E experimentar na vida. Usar essa sua habilidade, essa sua capacidade, diferente do que fala autoajuda, usar para os outros, né? Esse que é o que a eudaimonia, vamos dizer assim, cristã, que vem com o exemplo do nosso mestre, é a gente servir ao outro, né? Usar para o bem daquele que está ao seu lado, daquele que está ao seu redor. Se você simplesmente tem uma habilidade, tem um dom, e você tem, né? Obviamente você foi criado em várias, né? Se você simplesmente guarda, então você não é feliz, né? Porque você não está cumprindo o seu propósito. Você usando o princípio cristão, tá, gente? Eu estou fazendo colocando no espelho, assim, na frente do espelho, assim. Se eu, na minha vida, eu tenho uma habilidade e eu guardo, ou uso só para mim, e não uso para servir alguém, para cuidar para o bem de um outro ser humano semelhante a mim, então eu não estou cumprindo ali, eu não estou sendo feliz, né? Eu não estou cumprindo ali com o meu propósito, né?
Aí ele fala aqui, quem prega, pregue a palavra de Deus, pregue bem, explique bem, né? Quem serve, sirva com força, né? Quem serve não é com agressividade, né? A força é com a sua capacidade, com a habilidade, né? Com empenho. E façam assim para que Deus seja louvado. Então, Deus é louvado não só quando a gente canta bonito, né? É muito bom. Deus habita nos louvores, Salmo 23, Salmo 22, 3. Mas façam com as nossas atitudes, quando a gente pega o nosso dom, a nossa habilidade e serve o outro, cuida de alguém, né? Você está louvando a Deus, você está adorando a Deus. E, aplicando os recursos pessoais também, né? Você lembra lá do início que a gente questionou, pô, será que é só pagar o boleto? Aí, de repente, vem alguém, pô, eu estou passando necessidade, dificuldade, aí a pessoa diz, vai em paz, Deus te abençoe, que Ele vai te prover, né? Então, isso não é servir o outro, né? Isso é hipocrisia. Então, os céus choram, né? Bom, então, o ato de você gerenciar os recursos que você recebe, adequar o custo de vida, né, às suas receitas e se projetar para na minha visão é até medíocre você simplesmente não gastar mais do que você recebe. Mas se você se projeta para ter um custo de vida que se adeque ao ponto de sobrar recursos para você ajudar o outro, aí você já tem um alvo de um bem maior, de investir em um projeto, né? De investir no Instituto do Terceiro Setor, como o projeto do Acti, né? Como o projeto Semear e vários outros, né? Que tem pela cidade. Ou de simplesmente alguém que separa um recurso para ajudar um ente querido que está em dificuldade, né? Então, os seus pais, enfim, é o dom que Deus dá, né? A pessoa quando ela recebe o recurso, ela simplesmente não pensa só assim, é meu, eu faço o que eu quiser, né? Não está errado, né? Mas a questão se a pessoa se diz cristão, né? Então ela é feliz se ela administra bem e prioriza, né? E tem ali como algo o bem do outro, né? Ajudar o seu semelhante. Bom, aí eu separei esse slide aqui, é bem legal. Ele resume os 5 propósitos do livro, né? O primeiro ponto, nós não fomos criados à toa, nós temos nossa base, nossa essência, né? Foi criada para adorar. O fato de você existir já alegra o coração de Deus, né? O fato de você respirar. Eu imagino quando a Zara é colocada ali no berço, né? Quantas vezes é verificado se ela está respirando durante a noite, né? Quantas vezes vocês não checam lá com o bebê, né? Com a Chloe não era diferente, né? Com a Esther não foi diferente. Quantas vezes a gente acordou de madrugada e foi lá olhar se está tudo bem. E assim, Deus faz a mesma coisa, né? Ele se alegra em nos ver respirando, né? Apocalipse 4:11. O segundo propósito é nós fazermos parte dessa família, né? A gente integrar essa família que não é uma família de sangue, né? É uma família espiritual. Colossenses 1:27 fala, né? Cristo em nós é a esperança da glória. Né? Essa glória da revelação desse mistério que é a igreja, essa é a família. É a gente compartilhar as nossas vidas, o nosso tempo. Né? Nós não podemos estar todos os dias juntos, né? Seria até um pouco chato. Mas, assim, a gente conseguir dividir um pouco do nosso tempo, administrar, a gente pensar no outro, interceder, orar, né? Isso tem que ter uma prioridade no nosso coração, né? Adorando a Deus, integrando a família de Deus, Deus tem um alvo para que seus filhos sejam semelhantes ao seu filho. Então, nesse processo aí,
de adoração integrando a família, uns aos outros, nós vamos... Eu estou vendo 2 cabelos aqui embaixo só. Uns aos outros, vamos nos aperfeiçoando. O Gleuson vai me dando dicas, vai me orientando em algumas coisas. Eu oriento ele em outras. A Rebeca fala de uma experiência que me ajuda a evoluir, né? A Lid puxa minha orelha. Enfim, esse processo, a Zazá ensina para a gente uma poesia, né? Então, esse processo faz a gente crescer, né? Alguém chega chorando, dividindo a dificuldade e a gente sente junto a dor do outro, né? Então, esse processo faz a gente crescer e faz a gente ficar mais parecido com Cristo. Tira o olho do nosso umbigo, né? Tira o olho que a gente só eu tenho problema, ó vida, né? Só eu tenho dificuldade, ninguém se preocupa comigo. Quando a gente está em família, não, a gente vê que os outros também têm problemas e que nós também podemos, juntos, talvez não resolver tudo, mas podemos nos ajudar, né? Nos consolar, nos confortar, nos fortalecer, nos edificar, né? E isso soma, procurando ser semelhantes ao Filho de Deus, né? A palavra é servir, né? A palavra é mirar. Nessa quarentena, a Lid já ressaltou, ela ressalta, vocês já sacaram que ela ressalta muito a questão de lavar a louça, né? Não sei porquê, né? Talvez incomode ele porque ele não gosta de fazer, né, gente? Vocês acham também? É um exemplinho, né? Sabe o que ele falou hoje, gente, pra mim? Né? Eu falei assim, a louça é sua. Aí ele, não, porque não sei o quê. É porque eu não gosto. Eu falei, olha, se a gente fizesse tudo que a gente gosta na vida, né? Pois é. Bem-vindo ao mundo dos adultos. Aí eu falei, bem-vindo ao mundo dos adultos. Seja bem-vindo. O mundo do adulto é assim, né? Tem gente aqui em casa que também não gosta, né? Hã? Tem gente aqui em casa que também não gosta, não, de lavar a louça. Aí, quando o homem não gosta, sabe o que tem que fazer? Comprar uma máquina de lavar louça, né? Aí resolve o problema. Aí não cabe. Né? Aí Pois não é. cabe. Aí é ter o problema de ninguém colocar na máquina, né? Vai colocar na máquina. Aí ia ser uma dificuldade, né? De colocar, de tirar, né? Mas esse é um exemplo pequeno, né? Estamos todos juntos, né? Há vários meses e não tem nenhum hóspede aqui, né? Então todo mundo tem que colaborar. A Tezinha varreu, a Dai passou pano, a Clozinha arrumou, pegou as roupas do varal, né? Um fez o arroz, o outro fez a farofa, outro lavou a louça. Então, isso é servir. Servir, ter o sentimento de servir, é ser capaz de fazer coisas simples. Na verdade, é ser útil, né? É se sentir útil. Eu acho que o melhor dessa vida, né, é se sentir útil, né, para alguém. Mas, olha, quem fez o protótipo dela foi pessoas, né? Então, acho que isso é muito legal. Eu tô falando de mim, né? Que eu não tenho essa dificuldade, né, de servir as pessoas, né? Mas, assim, eu venho fazendo a reflexão de que servir as pessoas muitas vezes faz até a gente sair do nosso próprio egoísmo, né? Da nossa própria... Enfim, né? Eu acho que é isso. E não sobra espaço, né? Pra gente... Sei lá. Eu acho que a gente entende que é importante a nossa existência, né? É importante, e depois que você desenvolve essa humildade, aí sim você pode sair, evangelizar e fazer discípulo, né? E se você não tem essa humildade de servir, está ainda muito distante de parecer com o mestre. Não pertence ao grupo, né, à família de Deus. Não está ali sendo orientado, guiado, corrigido, ensinado, né, adorando a Deus. Você não vai ser capaz de fazer um discípulo.
Para você fazer um discípulo, ensinar, você precisa primeiro ser, né? Como o mestre falou, né? Você precisa, em primeiro lugar, negar a si mesmo, né? Abrir mão de ser o rei da sua vida, de ser de ter a prioridade de tudo, né? Os seus objetivos pessoais não podem ser o mais importante. É isso que choca, né, o cristianismo com tudo que é ensinado no mundo secular, né, no mundo corporativo, nas autoajudas da vida, né? Olha, gente, não vou deixar de ler autoajuda não, tá? Porque ele está falando de autoajuda, mas tem uma outra compreensão de autoajuda, de livro de autoajuda. Se você ler livro de autoajuda, com certeza você vai ser um ser humano melhor também. Não, eu não estou dizendo que não presta, né? Já veio. Vai começar a briga aqui. Não estou dizendo que não presta, mas estou dizendo que o que nós temos que tomar cuidado é que geralmente o foco é o eu, né? O foco é só eu, melhorar eu e tudo, né? E comparando a autoajuda com o cristianismo ele fala totalmente o contrário. Ele fala: negue-se a si mesmo, diga não para você, tire o foco de si. É o contrário, né? Então, por isso que quando a pessoa fica só na autoajuda, né, e ele não tiver esse pensamento crítico quando for ler um livro desse, você vai se tornar mais egoísta. Esse que é o... Defende aí teus livros. Eu tenho um outro ponto de vista. Gente, eu adoro ler livro de autoajuda. Adoro. Eu não estou dizendo que eu não leia, eu os leio. Eu leio, sim. Eu amo ler livro de São autoajuda. livros muito bons. Olha, o livro de autoajuda que me ajudou muito, 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 muito agora foi aquele O Milagre da Manhã. Nossa, eu super recomendo para todo mundo. Tem 2 que eu li, já li, que é o Milagre da Manhã e aquele Coragem de Ser Imperfeito. São livros que são considerados na linha de autoajuda. E quem foi que comprou o Milagre da Manhã e indicou? Réplica. Diane, Então, tem mais assim, 2 minutos. Mais 2 minutos para a Lidiane falar. Depois o Leandro pode responder. Tem até a mediador aí, né? É isso aí. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Não sei nem onde é que eu estava, mas... Brincadeira. Bom, então, assim, eu não sou o foco. Tudo começou nele e para ele. Esse que é o ponto. O meu eu deixa de ser o foco quando eu entrego a minha vida para Cristo. Aí Efésios 4:1 fala sobre isso. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e não nos apresentarmos diante dele, e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Uma das coisas muito legais de você entregar a vida a ele e receber o perdão é esse sentimento de culpa. Eu não preciso de um livro de autoajuda para me libertar minha mente, né? Eu receber o perdão de Deus e sentir essa graça dele no meu coração já me livra de tudo isso, né? O que não nega o fato de coisas difíceis que nós passamos na vida e falhas, como a gente até falou em outros PGs, que tem situações que é interessante você procurar ajuda profissional, né? Não é um livrinho que vai te ajudar, né? Muitas vezes é interessante até você conversar com um psicólogo, um terapeuta, né? A gente está sempre falando disso. É importante que ele vai te dar ferramentas e mecanismos para você achar a saída na sua mente, né? E, por fim, acerte o alvo, né? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Eu entendo essa palavra predestinar um pouco diferente do que é ensinado, né? Eu entendo Deus nos predestinou, ou seja, ele planejou. Eu entendo dessa forma. E Deus planejou um objetivo bom para nós, um alvo bom, algo que a gente se pareça com um filho dele.
E tem esse caminho, esse processo do discípulo, né? De ele entrar na aula, abrir mão do que ele sabia e receber esse conhecimento do evangelho que ele confronta essa visão de eu querer viver para mim mesmo, viver só para o meu objetivo. Você vai ver, é fácil a gente até olhar isso nos outros, né? Você vai ver na igreja pessoas a vida inteira realizando e conquistando coisas só para si mesmo. E na igreja ele vai lá, deposita o dízimo e acha que é só aquilo. Isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco. Se eu tenho meus alvos só para mim, eu perco a oportunidade de cumprir com uma missão maior. Como o Michael Phelps falou no início, né? Eu descobri que tem algo maior do que eu, né? Há um propósito maior do que eu, um propósito maior do que só me satisfazer. Quem disse que a vida foi feita só para me satisfazer? Quem disse que tudo que tinha que acontecer na vida tinha que me trazer alegrias? Deus traz todas as situações da vida, até as tristes e difíceis, para nos aperfeiçoar. Aí vem aquele texto, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados segundo o propósito dele, né? Segundo o princípio dele. Olha só esse texto aqui, é um texto que eu peguei de um ateu, né? A menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito de Deus para a vida não tem sentido, né? Ou seja, a vida não tem sentido se você não pensar em Deus. No início, no princípio e no fim, né? Se você tira Deus da equação, não tem sentido, é só nasce, é que o ciclo da vida nasce, cresce, reproduz e morre, né? Ponto, acabou. Não tem mais nada, vira pó. E nós queremos que não, né? Nós queremos que a vida, essa vida que a gente vive aqui, é uma mera gestação para a nossa vida que há de vir na eternidade, né? E agora chegou o momento da nossa discussão. Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir a Dai também, hein? Olha só, a pergunta que não quer calar. Como posso me lembrar que a vida é viver para Deus e não para mim mesmo? Tem uma amiga que ela divorciou do marido, né? O marido foi embora de casa. E aí ela ficou muito mal, depressiva, sofrendo, chorando, querendo morrer. E aí ela vinha conversar com a gente, né? A gente aconselhava ela, porque ela é cristã, a gente aconselhava ela a se envolver mais com a obra de Deus, para ela poder focar em outra coisa, né? Dizer, ó, vai fazer alguma coisa para outras pessoas, porque tu vai estar tão preocupada em estar resolvendo a questão dos outros, que tu vai esquecer do teu problema, né? E aí ela foi fazer obra social na rua, com moradores de rua, se envolveu mais nas atividades da igreja dela, na assembleia dela. E aquilo, assim, abriu ela para uma outra realidade. Ela começou a ver, né, que o problema dela era muito pouco, né, na frente do próximo que ela estava ali ajudando. Ela é enfermeira. E aquilo ali foi comovendo ela, foi mudando a perspectiva dela. Não que ela esquecesse do marido, né, mas, assim, ela acabou mantendo-se ocupada com aquela situação a ponto de minimizar o que ela estava sentindo. E o marido agora está voltando, está tentando voltar, né? Graças a Deus. Mas, assim, Deus foi tratando a ferida dela nesse sentido, né? Porque ela estava cuidando de outras pessoas e Deus estava cuidando dela naquele momento. Então, eu acho que se você se manter, assim, para você lembrar que você tem que viver para Deus, é difícil, porque a gente é muito egoísta, a gente tem uma natureza egoísta, né? A gente está sempre preocupado com a gente, com os nossos e tal. Mas eu acho que quando a gente começa a olhar para fora, começa a voltar os nossos olhos para o próximo, a gente vê, né? Vê, assim, Deus nessas situações, vê como Deus cuida da gente, como Ele depende de nós e de outras pessoas para cuidar das outras pessoas. Então, eu acho que essa é uma maneira de, assim, de estar com isso em mente, né? De que a gente tem que ter um propósito maior do que cuidar de si mesmo. Olhar em volta, parar às vezes e se preocupar, perguntar como é que o outro está, e se envolver. Assim, não vou dizer tomar conta do problema da pessoa, porque às vezes isso também consome a gente se sente impotente de tem que ter cuidado.
Você tem que ter cuidado com essa questão, porque você acaba se aprofundando também no problema do outro, né? Esquecendo muitas vezes até de tratar a ferida que você estava, porque é importante também tratar. E tem que ter cuidado também. Eu estou falando isso porque eu estou sendo até orientada por uma amiga sobre essa questão. E eu acho assim que é uma forma, né? É uma forma de se entregar para Deus, para que Deus trate até da nossa necessidade, da nossa tristeza, né? Mas eu acho importante também, hoje, na minha visão, que a gente precisa, assim, passar pelo luto. É importante a gente passar pelo luto das nossas perdas também, para que a gente aprenda com isso, né? E aí, não que você, quando estiver sarado, que você vá ajudar as outras pessoas, né? Mas eu acho importante a gente também entender o porquê do nosso sofrimento, o porquê das nossas questões, né? E pedir que Deus nos ajude. Aí quando você, de fato, tira o foco do problema e vai por outra perspectiva, Deus realmente pode transformar, né? E quando você entrega as suas necessidades pessoais, né? E que muitas vezes num casamento, no relacionamento, ela não é suprida, porque só Deus que supre aquele vazio, né? E aí Deus, eu acho que Deus ressignifica, eu acho não, tenho certeza que Deus ressignifica aquela dor. Outro ser humano não é capaz de satisfazer a gente plenamente, né? Até porque eu não sou capaz de satisfazer plenamente a Lidiane nem minhas filhas, né? Então, o que eu preciso fazer é apontar elas para quem pode fazer isso. E somente o Criador, somente em Deus a gente consegue ter a plenitude, né? A felicidade completa, né? E você vê Cristo, né? Ele foi muito feliz quando ele cumpriu a missão dele. E a missão dele foi acabar pendurado no madeiro, né? E ressuscitar depois. Mas assim, se ele tivesse preocupado somente com ele mesmo, nós estaríamos perdidos, né? Porque ele não teria feito tamanho sacrifício. E às vezes por tão pouca coisa a gente até, né, comete coisas terríveis, não perdoa, não, tem dificuldade de lavar uma louça, né? Porque assim, a gente não se nega, né? O conceito de utilidade é que eu creio hoje que você tem que fazer bem o seu papel, né? Se você está casado, esteja casado, né? Esteja ali plenamente, né? Esteja servindo. Não estou falando de uma louça, né? Porque de fato a gente tem coisas que a gente não gosta realmente de fazer, né? Mas a gente faz porque a gente tem que encarar aquilo como fazer com alegria, ainda que a gente não goste, né? Porque na vida é assim, a gente não vai fazer sempre aquilo que a gente gosta. E quem dera se a gente pudesse. E eu não sei nem se de verdade ia ser tão bom assim fazer só aquilo que a gente gosta. Porque no meio das situações do caos e das dificuldades e até de fazer aquilo que não gosta, Deus nos ensina muito sobre a questão do servir e sobre a questão da obediência. Eu estou falando aqui, compartilhando o que eu penso, o que eu aplico na minha vida pessoal, né? E eu acho que aí vem essa questão de viver uma vida com propósito, né? Que em meio de tudo isso, o que você aprende, né? Qual é a grande lição? Às vezes não gosto de lavar uma louça, mas vá lá, lave uma louça com amor, mesmo você não querendo, né? E pode ser um momento até de você ter uma grande aprendizado com Cristo ali. Deus levar até você numa outra situação que de repente você não está obedecendo, ou de repente você não está enxergando uma oportunidade que Deus queira falar contigo, né? De servir melhor. E eu não estou falando da história da igreja, não, nem só de ajudar os necessitados, né? Mas assim, até de ser de um bom testemunho, por exemplo, no seu trabalho. Então, eu penso que é isso, que ser útil, né? Eu acho que no meu ponto de vista como posso lembrar que a vida é viver para Deus e não para mim, é você ser útil para alguém, né? Entender a sua missão de vida, o que Deus quer que você faça aqui nessa terra. E eu creio muito, muito hoje nisso, que quando você encontra isso, eu acho que você encontra a felicidade. Então você está querendo dizer que ser útil para alguém é ser útil para Deus, é isso? Eu creio que sim. Porque se a gente olhar, foi assim que Deus foi na terra para nós. Ele foi útil para nós, ele nos serviu, ele nos amou.
E ele morreu na cruz por mim, sendo que eu não merecia. Então a gente está sendo útil para alguém, até para alguém que realmente que às vezes a gente não gosta, né? A minha mãe tem um ditado que fala que quem serve o próximo serve a Deus. É. Sim. Mas é isso mesmo. Mas assim... Vocês falaram, acho que tudo já foi, né? Falado essa questão do teu papel aqui, na verdade, não é para você, né? Eu acho que é uma consequência que vem para ti depois, porque o nosso papel aqui é servir, é o próximo, né? Não sei, eu acho que a partir do momento assim, você cumpre o que está na palavra, né? Dizendo do amor do teu próximo, cuidar do teu próximo, amar e tal, e você está amando a Deus, né? É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa ou a gente pode partir para momento da oração? Pode fazer um comentário rapidinho. Essa parte de falar que a gente tem um vazio em nós que só é preenchido pelo Senhor. É uma coisa bem simples, né? Mas assim, para pessoa ter essa ficha cair na pessoa, às vezes pode levar uma vida inteira. Sim. A pessoa passa uma vida inteira numa busca, numa procura de algo. Parece que sempre tem alguma coisa que vai acontecer, que está faltando chegar. Para ela se dar conta, assim, quando ela finalmente conhece o Senhor e tem aquele coração preenchido, para ela se dar conta de que era aquilo que estava faltando na vida dela. Mas, assim, é algo simples de falar, mas para acontecer é tipo uma mágica, né? Especial que vai acontecer na vida de cada pessoa e às vezes é uma vida inteira para acontecer. Uma vida inteira. Pode ser uma vida inteira